sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Olá, amigos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para o nosso encontro dessa noite. Estamos a partir de agora nos unindo, nos aconchegando, formando, constituindo a nossa família para as nossas reflexões, para a nossa atividade de Evangelho no Lar da noite de hoje, nesse dia tão especial em que os nossos corações ficam mais sensibilizados, porque estamos homenageando uma figura muito importante em nossa sociedade, que é a figura das mães. E desde já então eu quero parabenizar, eu quero desejar um feliz Dia das Mães. Espero que este dia tenha sido um dia de muitas alegrias, de muitas recordações, de muita felicidade ao coração de todas as mães que estão conosco e aquelas que vamos assistir ao longo do nosso Evangelho da noite de hoje. Eu tenho uma surpresa para todos vocês, mas já já nós vamos revelar. Eu quero agradecer a presença de quem já chegou por aqui. Deixa eu ver aqui quem já está por aqui. Agradecer a presença da Luzia, seja bem-vinda, nos assistindo do plantão em Angra dos Reis. Que o seu turno de trabalho seja um turno de paz, de bastante equilíbrio, harmonia. Débora Dias, seja bem-vinda. Seja bem-vinda a Lúcia Caetano de Guapi. Seja bem-vinda a Lu Netinha. A Débora Dias, é de São João de Meriti. Seja bem-vinda a Nailza de Guapi. Seja bem-vindo Daniele de Santo Aleixo. Merilânia, boa noite, Santa Aleixo, seja bem-vinda. Eu vi por aí também a Zaira chegando, seja bem-vindo, o seu Luiz. E eu quero te fazer um convite nesse instante, que você contribua com a nossa atividade divulgando. Compartilha no seu Facebook a nossa transmissão, compartilha com a sua rede de amigos. Quantos corações podem estar aflitos nesse momento, necessitando de uma oração, de uma mensagem de consolo, do Evangelho nessa noite. Eu sou simplesmente um instrumento, mas quem vai falar hoje é o Evangelho de Jesus. É a boa nova, é essa mensagem bendita que traz boas notícias, que traz alegrias aos nossos corações. E eu quero desde já agradecer a sua presença. Eu quero desejar que Jesus já te faça companhia na noite de hoje.
que o seu lar seja envolvido em extrema paz, que você consiga sentir a harmonia e a paz que eu estou sentindo desde já. Hoje nós estamos online também, ao vivo, pelo Instagram. Eu quero agradecer a presença da Gabi, do Rocha, da Karen, que estão aqui nos acompanhando pelo Instagram, uma experiência nova. Estamos fazendo a transmissão pelo Facebook e pelo Instagram. E como eu disse, eu tenho uma surpresa para todos vocês hoje. Hoje é dia das mães, não é isso mesmo? Então nós vamos fazer o nosso Evangelho no Lar de forma diferente. Para isso eu convidei hoje para participar conosco, olha quem está aqui, para participar nessa noite do nosso Evangelho no Lar. Deixa eu organizar aqui. Essa é a minha mãe, olha aí. Seja bem-vinda. Dá boa noite pro pessoal. Boa noite a todos. Então hoje nós vamos fazer um Evangelho no Lar numa só família. Minha família junto com a sua família nessa noite de Evangelho no Lar. E eu convido você nesse momento a nos acompanhar, compartilhando a transmissão. Agradecer a presença da Cristiane Russo de Nilópolis. Agradecer a presença do seu Luiz, falando aí do movimento espírita. Agradecer a presença da Nélia, da Luísa, da Tilda, de Aperibé. Espero que o encontro de jovens tenha sido muito profícuo aí nessas terras. Agradecer a presença da Graça Helena. Todos vocês que estão chegando e que eu convido a compartilhar a transmissão para nos ajudar na divulgação da nossa atividade e, quem sabe, levar consolo, orientação, uma mensagem de paz a algum companheiro nosso que esteja aflito e que esteja precisando da nossa atividade na noite de hoje. E como hoje é Dia das Mães, eu reservei para a leitura da nossa página de preparação, agradecer também todo mundo que está presente aí pelo Instagram, viu? Temos 4 companheiros acompanhando pelo Instagram, que é a nossa novidade hoje também. Hoje estamos cheios de novidade, né? E eu separei uma página muito interessante, como o trecho do Evangelho que vamos estudar hoje é um trecho bem pequeno. Eu separei uma página que está lá na Revista Espírita de dezembro de 1858 e que tem tudo a ver com o dia de hoje, com as nossas reflexões também em sociedade, com a importância do Dia das Mães ao nosso calendário. O título da mensagem é O Papel da Mulher. Então eu quero que você acompanhe aí atentamente esse texto que está na Revista Espírita de dezembro de 1851. O papel da mulher. Sendo delineada mais graciosamente que o homem, a mulher denota, naturalmente, uma alma mais delicada. É assim que, nos meios semelhantes em todos os mundos, a mãe será mais bonita que o pai. Portanto, é a ela que a criança vê primeiro. É para o semblante angelical de uma jovem mulher que a criança volta incessantemente o olhar. É para a mãe que a criança enxuga as lágrimas e fixa o olhar ainda fraco e incerto. A criança tem, pois, uma intuição natural do belo. A mulher, sobretudo, sabe fazer-se notar pela delicadeza de seus pensamentos, pela graça de seus gestos, pela pureza de suas palavras. Tudo que dela vem deve harmonizar-se com sua pessoa que Deus fez bela. Seus longos cabelos, derramando-se em ondas sobre o colo, são a imagem da doçura e da facilidade com que sua cabeça, diante das provações, dobra-se sem se partir. Refletem a luz dos sóis, como a alma feminina deve refletir a mais pura luz de Deus. Jovens mulheres, deixai flutuar vossos cabelos, pois que Deus para isso os criou.
parecereis ao mesmo tempo mais naturais e graciosas. A mulher deve ser simples no vestir. Já saiu bela demais das mãos do Criador para ter necessidades de adereço. Que o branco e o azul se confundam sobre seus ombros. Deixai também flutuar vossos vestidos, que se veja a vossa roupagem estendendo para trás, qual se fora extenso tapete de gaze, qual nuvem discreta a assinalar vossa presença. Entretanto, para que servem os adereços, os vestidos, a beleza, os cabelos ondulantes ou flutuantes, amarrados ou presos, se o sorriso tão doce das mães e das amantes não brilharem em vossos lábios? Se vossos olhos não semearem a bondade, a caridade, a esperança nas lágrimas da alegria que deixam correr nos lampejos que jorram desse braseiro de amor desconhecido. Mulheres, não temais deslumbrar os homens pela beleza, pela graça e pela superioridade, mas que saibam eles, a fim de que vos tornes digno, que devem ser tão ricos de caráter quanto sois belas, tão sábios quanto sois boas, tão instruídos quanto sois ingênuas e simples. É necessário saberem que vós devem merecer, que sois o prêmio da virtude e da honra, não dessa honra que se recobre de capa e de escudo, que brilha nas lutas e torneiros, que pisa a fronte do inimigo que caiu. Não, mas da honra segundo Deus. Homens, sede úteis, e quando os pobres abençoarem vosso nome, as mulheres serão em tudo semelhante a vós. Então formareis um todo. Sereis a cabeça e elas o coração. Serei o pensamento benfazejo e elas as mãos liberais. Uni-vos, pois, não apenas pelo amor, mas para o bem que podeis fazer a dois. Que esses bons pensamentos e ações, realizados por dois corações que se amam, sejam os elos dessa corrente de ouro e diamantes que chamamos casamento. Então, quando tais elos forem bastante numerosos, Deus vos chamará para junto deles e continuarei a reunir ainda novos elos que se juntarão aos precedentes. Mas não se trata, como na terra, de elos de metais pesados. No céu, eles serão de fogo e de luz. Olha, essa mensagem, ela é belíssima, ela é poética, ela é espetacular, a forma como Kardec fala. Primeiro, fazendo questão de destacar as sutilezas da mulher, né? A delicadeza, a beleza do corpo, da alma feminina, o convite à sensibilidade maior. Depois vai estabelecer o papel do homem, mas num determinado momento o codificador vai dizer: as mulheres serão em tudo, quando fala aos homens, serão em tudo semelhantes a vós. Então formareis um todo. E aí, como se Kardec estivesse acompanhando os nossos dias atuais, em que nós discutimos o papel da mulher, se ela é inferior ao homem, se ela deve ser submissa ao homem, ele termina, depois de destacar as sutilezas, ele termina dizendo que as mulheres serão em tudo semelhante aos homens. Então vejam, Kardec ele é extremamente atual. Kardec está, na verdade, na vanguarda quando demonstra que não há diferenças. Infelizmente vivemos tempos sombrios na história da humanidade em que a mulher não era considerado um ser vivo, era considerado uma coisa, não possuía alma sequer para a igreja. E hoje, graças a Deus, nós já avançamos, já compreendemos que não é assim, ainda que
Alguns companheiros têm um pensamento retrógrado. E é muito bom saber que a nossa doutrina consoladora, ela registra o papel fundamental da mulher, estabelecendo, claro, as diferenças que existem entre ela e o homem, mas dizendo que quando cada um oferece aquilo que tem de melhor, os dois estão no mesmo nível. E é interessante que no começo da mensagem, ele vai dizer que a criança, a primeira pessoa que a criança vê é a mãe. O primeiro contato é com a mulher. Por isso que a mãe acaba sendo esse ser mais angelical para a criança. Por isso que ela está mais próxima, inclusive para enxugar as lágrimas, o pranto, nos momentos de fraqueza, de incerteza. Porque para a criança, como a mãe é a primeira a lhe envolver, a lhe receber no próprio seio, a mãe é o símbolo, é o paradigma de todas as coisas que lhe virão na vida. Então, com essa mensagem belíssima que eu dedico a todas as mães, a todas as mulheres que não são mães, mas que de alguma forma educam, contribuem com a educação dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus alunos, enfim, para todos, para todas as mulheres que tenham recebido essa mensagem belíssima de Kardec para a nossa reflexão inicial. E já que minha mãe está aqui hoje, eu vou convidá-la para realizar a nossa prece inicial. Eu quero te convidar nesse instante a você aí fechar os seus olhos, permitir com que seja percebido, seja sentido a presença de Jesus entre nós, porque com certeza o Cristo está conosco. Vamos orar então, e a minha mãe vai nos conduzir à prece inicial. Então vamos nesse momento agradecer, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas, irmãos do bem que já estão nos envolvendo, nos auxiliando. Queremos agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse dia de hoje, por todas as mãezinhas, Senhor, que estão participando conosco, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Que a espiritualidade amiga, Senhor, nesse momento envolvendo a cada mãezinha, Senhor, que elas possam receber o amparo, a misericórdia, Senhor, naquilo que cada uma precisa no dia de hoje, em todos os dias, que somos mães todos os dias, Então a gente tem que agradecer por essa oportunidade de ser mãe na face da terra, Senhor. Então eu agradeço por ter os meus filhos e que a espiritualidade, Senhor, esteja envolvendo a cada mãezinha que estão participando conosco, recebendo, Senhor, tudo aquilo que elas necessitam para a sua caminhada. Agradecer, Senhor, por cada lar reunidos conosco, pelo meu lar, pela família, Senhor, que todos, Mestre, estejam sendo auxiliados, Senhor, por essa equipe do bem que nos envolve sempre no nosso dia a dia. E assim, em nome dessa equipe, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga, que nós possamos, que meu filho possa dar início, Senhor, essa oportunidade bendita, Senhor, desse culto, do Evangelho no lar de cada um dos amigos. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos então, deixa eu ver quem mais chegou por aqui para participar conosco. Deixa eu ver quem mais chegou. Deixa eu chegar lá em cima. Maria do Carmo, seja bem-vinda, boa noite. Anaísa já tinha falado, Angélica. O pessoal tá dizendo que minha mãe é linda, tá vendo aí, ó? Jussara, seja bem-vindo. Márcia Pinto, seja bem-vindo. Feliz Dia das Mães para você. Creuza,
Zanamado, Jacira, da Ilha do Governador, seja bem-vinda. Rosemary, boa noite. Eliana Galdense, de Teresópolis, Guapi, seja bem-vinda. Alberto de Bangu, Maúde, seja bem-vindo. O Beto, de Rio Bonito, seja bem-vindo. Mara Lúcia, boa noite. Renata Sampaio, Regina Sapa, seja bem-vindo. Safa deve ser, né? Zélia do Meia, seja bem-vinda. Gesodite, de Porto Alegre, seja bem-vinda. Minha amiga Vera Castelo Branco, de Botafogo. Rosiane, seja bem-vinda. Sueli, de Nilópolis, seja bem-vindo. Edna, de Saquarema. Ellen, lá de Magé, seja bem-vinda. Muito bom estar aqui conosco. Márcia Leite, muito obrigado pela presença. E todos os companheiros que estão conosco. Deixa eu ver que o Instagram ficou mais distante. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Chegou um russo, seja bem-vindo. Éder, seja bem-vindo. Muito obrigado por estarem participando conosco. Espero que todos estejam conseguindo sentir aí essas energias amorosas do nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Nós, como sempre fazemos, estudamos o Evangelho de forma sistemática, né? A partir do capítulo 1 e vamos estudando na sequência. Nós já estudamos todo o capítulo 1 e hoje já estamos aqui no segundo encontro em que estamos refletindo sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o trecho de estudo hoje é um trecho bem curtinho, que é o item 4 do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E o item 4 leva ao tema A Realeza de Jesus. É interessante revisar que o capítulo 2, Allan Kardec conversa conosco sobre um trecho do Evangelho de João, que é o capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, quando está registrado pelo evangelista aquele grande passagem em que Jesus diz que o reino dele não era deste mundo. Porque se o fosse, todo mundo, né, toda a sua gente havia combatido para impedir que ele caísse nas mãos dos judeus. Mas o reino dele ainda não é aqui. E aí, por conta disso, Kardec conversa conosco sobre a vida futura, que nós estudamos na semana passada, e depois conversa sobre a realeza de Jesus. Eu quero te convidar, então, a acompanhar a leitura do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 4. Acompanhe atentamente o espaço para diálogo, para debate, para sua contribuição. Está aberto pelo espaço do bate-papo do Facebook. O pessoal que está participando do Instagram, também o espaço está aberto para os comentários de vocês, contribuição, para a interpretação que vocês queiram trazer acerca do texto que vamos ler. É apenas um parágrafo, é um texto bem curtinho, nós vamos ler bem devagar. Hoje nós estamos aqui com a presença da minha mãe, pelo Dia das Mães, ela está participando junto comigo. Quem chegou depois, eu recomendo que depois assista o comecinho do nosso Evangelho, porque nós lemos uma mensagem belíssima que está na Revista Espírita de 1858, que fala sobre o papel da mulher, uma mensagem belíssima, que merece ser refletida. Kardec nela estabelece toda a importância da mulher, toda a sutileza da alma feminina, a sensibilidade, a beleza diferenciada, mas no final ele vai dizer que o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu, mas todos são iguais. E isso, assim, é uma mensagem de vanguarda em 1858, Kardec falando sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres, e isso merece ser refletido bastante hoje na nossa sociedade atual. E no comecinho ele estabelece alguma mensagem sobre a mãe, né? Falando que a mulher é a primeira que a criança vê, é o primeiro contato, porque ela recebe, ela colhe o novo ser no seu peito. Então é por isso que a mãe acaba sendo referência, acaba sendo o paradigma da criança durante toda a existência, porque é a primeira que lhe recebe, que lhe acolhe. É uma mensagem poética, uma mensagem belíssima,
merece ser estudada, relida. E eu convido você que chegou depois a fazer a leitura ou então assistir o nosso vídeo, porque depois ele fica disponível no Facebook já desde o começo. Quem chegou agora, se quiser contribuir também, se sentir à vontade, compartilhe a transmissão para que nós consigamos chegar a outros companheiros que estejam precisando. Minha mãe também, sinta-se à vontade se quiser, em algum momento, comentar ou contribuir algum trecho do Evangelho. Ela já fez a prece para a gente, né? Vamos lá então, item 4, tá conseguindo ler? Tá, né? Item 4 do capítulo 2 de Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai fazer a leitura. Agradecer, deixa eu ver quem chegou aqui, que eu ainda não tinha falado. Fátima Andrada, de Guapimirim, seja bem-vinda. A Lúcia, a nossa companheira Lúcia Moisés, dizendo bom trabalho, beijo a todos. Que Jesus envolva o seu lar também, Lúcia. Aparecidinha, desejando boa noite, dizendo que está feliz pela minha mãe estar aqui conosco. Então vamos lá, queridos. Item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tiver com o Evangelho aí, acompanhe a leitura. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza. Olha, quando eu leio só essa primeira interrogação, isso já nos propõe assim uma série de reflexões, né? Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos nós compreendemos. O próprio Jesus fala isso, né? Durante o seu Calvário, que o reino dele não é deste mundo. Mas aí Kardec vai e propõe uma interrogação. Bem, que não é deste mundo, todos nós sabemos. Mas será que ele não tem aqui também uma realeza? E aí, o que você acha? Será que Jesus administra apenas, né, o mundo espiritual? Será que Jesus administra apenas o mundo futuro, onde as pessoas serão melhores? Ou será que aqui o Cristo já reina, já tem alguma administração que lhe cabe, de certa forma? Olha que interrogação bastante pertinente que Allan Kardec faz para os dias de hoje. Já a gente vai entender qual é a importância desse trecho aqui do Evangelho para os dias que estamos vivendo. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dar-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. E aí Kardec vai dizendo, olha, nem sempre quando você chama o outro de rei, quando você adjetiva dessa forma, você não está dizendo que ele detém algum poder. E acabamos utilizando de forma popular, né, essa expressão de rei para todos aqueles que se destacam de alguma forma, né? Por exemplo, você tem no Brasil, na música, Roberto Carlos como rei, ou seja, ele é o ícone, ele é a referência da música brasileira. No futebol você tem Pelé como rei, ou seja, é o ícone, a referência, né? A gente tem nas artes muitas mulheres que são referência, como Fernanda Montenegro, que nos estamos lembrando agora, e assim vai, né? Tem o rei da aviação, Santos Dumont, e assim vai. Então, às vezes você confere ao outro o título de rei apenas para significar em que, em algum aspecto, ele é algo que marcou a história da humanidade. Não significa que ele detém algum tipo de poder temporal. Vamos continuar lendo mais então o trecho. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que é que cinge a coroa real? E aí ele está perguntando, né? Será que essa realeza pessoal de alguém que influencia na arte, influencia na filosofia, influencia na poesia, né? Será que ela não exerce uma influência, uma importância, às vezes muito maior do que aqueles que estão
sobre a administração de algum reinado é mais uma pergunta. Imperceptível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Ou seja, às vezes os reis, os soberanos, não são amados, né? Eles não são idolatrados. Às vezes a história reserva recordações sobre eles que não são recordações muito boas. Entretanto, aqueles que levam o título de rei por significar que possuem alguma predominância em uma área do saber, em uma área da ciência, esses marcam a história. Esses são reverenciados, embora não tenham nenhum tipo de poder sobre a administração das sociedades, mas esses marcam, eles são reverenciados. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Então está dizendo que a realeza terrestre, ou seja, aqueles que administram as sociedades, né, na grande maioria das vezes, a realeza deles acaba com a vida física. Acabou. Temos, claro, alguns administradores da sociedade que, além de terem sido reis do ponto de vista material, também foram reis do ponto de vista moral, intelectual e marcaram. Mas, via de regra, a realeza da matéria, ela é uma realeza temporal. Enquanto aqueles que se destacam e são reconhecidos pelo que fizeram, possuem uma realeza permanente, uma realeza atemporal. Você consegue ler aqui, então? Lê a última frase aí pra gente. Lê alto. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assiste para dizer a Pilatos, conforme disse, sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. Ou seja, olha que interessante. Aí Kardec, depois de propor toda essa reflexão sobre a realeza material, a realeza espiritual, intelectual, moral, e destacar, né, que a realeza moral, intelectual sobressai a realeza terrestre, vai perguntar, não é sobre esse aspecto Jesus, então, o mais poderoso rei da terra? Porque o reinado, ele não exerceu poder nenhum de administração da sociedade. Mas a presença do Cristo marcou a nossa história. Ele se tornou uma referência. E é exatamente por isso que ele diz, meu reino não é deste mundo. Porque o reinado de Jesus, por mais incrível que possa parecer, iria se iniciar após a passagem física dele. É quando ele deixa a vida física que ele passa a ser referência para nós. E isso é muito interessante. Eu quero agradecer a presença do pessoal que chegou depois. Deixa eu ver aqui. Ana Werneck, seja bem-vinda. Espero que o seu lar esteja sendo envolvido, que você também esteja sendo envolvido em energias de muita paz. A Eliceia Ramalho, seja bem-vindo. Janice, seja bem-vinda. Neide, do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Minha amiga Regina, seja bem-vinda. Regina Esteves, lá de Saquarema. Ariel, seja bem-vinda. Tá desejando feliz Dia das Mães, a Ariel, viu? Obrigada, Ariel. E aí, queridos, o trecho foi bastante pequeno. Ninguém fez nenhum comentário ainda. Enquanto isso, eu vou fazer os meus. O texto foi bastante pequeno, mas ele me remeteu a uma importante questão de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, vai questionar mais ou menos assim: qual é o tipo mais perfeito de homem que tem Deus, qual é o tipo mais perfeito que tem Deus oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí a gente costuma dizer, qual é a resposta, mãe, dessa questão? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo?
Jesus, né? Pensei que você já está nervosa, né? Claro, eu não estou nervosa aqui. Imagino. Estou acostumada. Então tá. Jesus é a menor questão de O Livro dos Espíritos, ninguém pode esquecer isso. Jesus, ponto final. E essa pergunta e resposta, ela é muito interessante para nós. Por quê? Infelizmente, muitos de nós tornou Jesus apenas o chefe de uma religião. Apenas o chefe de uma religião. Tem um trecho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando estuda sobre a fé, em que Allan Kardec fala isso categoricamente. O homem vê Jesus, na grande maioria das vezes, apenas como chefe de uma religião. E aí, quando você vê Jesus apenas como chefe de uma religião, o Cristo é modelo apenas para a vida religiosa. Só que quando os Espíritos respondem a Kardec que Jesus é o tipo mais perfeito de homem, ele está querendo dizer que Jesus é modelo para todos os aspectos da nossa vida. Jesus é modelo para a nossa vida social, Jesus é modelo para a nossa vida política, Jesus é modelo para a nossa vida familiar, Jesus é modelo para a nossa vida profissional, Jesus é modelo para a nossa vida íntima, Jesus é modelo para a nossa vida religiosa. E por que a gente está conversando sobre isso? Porque o trecho do Evangelho de hoje fala sobre o reinado de Jesus. Qual é a realeza de Jesus? E, infelizmente, muitos de nós, sobretudo muitos cristãos, que dizem ter Jesus como parâmetro para suas vidas, têm deixado de observar Jesus diante do posicionamento, diante das circunstâncias que têm visitado a nossa vida social nos tempos atuais. E eu quero fazer menção aqui nesse momento a uma introdução, não é bem uma introdução, mas Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, quando começa a psicografar por meio do Chico a coletânea Fonte Viva, ele vai fazer uma mensagem chamada de interpretação dos textos sagrados, em que ele vai estabelecer as diretrizes do trabalho que vai ser conduzido a partir dali, que é a interpretação isolada de alguns trechos da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Em um determinado momento, ele vai dizer assim, veja que interessante, estamos refletindo hoje sobre a realeza de Jesus. Ele vai dizer assim, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Começa a dizer, olha, cada circunstância da vida de Jesus se adapta a uma determinada circunstância da nossa vida terrestre, da nossa estrada. A lição do mestre, além disso, não constitui somente o impositivo para os mistérios da adoração. Ou seja, a missão de Jesus, a palavra de Jesus, não é apenas um texto sagrado para a nossa adoração. Não. O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. Genuflexório é aquela peça geralmente de madeira que fica atrás dos bancos da igreja, em que os católicos, sobretudo, puxam para se ajoelhar para orar. Ou seja, o que ele está dizendo? O Evangelho de Jesus não se reduz apenas como um instrumento genuflexório, ou seja, para um momento de religiosidade, de adoração. Não. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Olha o que Emmanuel está dizendo. Qual é a realeza de Jesus? Todos os aspectos da nossa vida social devem estar sob a regência do Cristo. Jesus é imprescindível para a legislação e administração. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Ou seja, Jesus não estabeleceu, tudo que eu estou falando é só para a vida religiosa, não é para o dia a dia seu, não. Não tem essa divisão. Toda a terra é o seu altar de oração. Onde está a realeza de Jesus? Toda a terra é o seu altar de adoração. E seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas,
é que temos naufragado 1000 vezes. Queridos, agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que eu vou repetir essa frase. Olha que interessante, né, mãe? Olha o que Emmanuel está dizendo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Ou seja, por Jesus servir apenas de modelo religioso e não de modelo político, e não de modelo social, e não de modelo educacional, nós temos naufragado. Nós temos naufragado. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Todos os lugares. Nós aqui, por exemplo, estamos usando a internet para consagrar ao serviço divino. E eu quero parabenizar você por estar conosco nesse momento, valorizando esse instrumento bendito, construído pela inteligência do homem, para refletirmos sobre o Evangelho. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregam-se às perquisições teológicas, transformando os ensinos de Jesus em relíquia morta dos altares de pedra. Olha, Emmanuel aqui é sensacional. No entanto, espera o Cristo. Venhamos todos a converter o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece. Esse livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspirada de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Vejam que interessante. Emmanuel falando de forma categórica. Até quando nós vamos separar o Cristo do modelo das nossas vidas? Jesus é sim o governador desse planeta. Ele tem sim uma realeza especial. Só que muitos de nós estamos nos deixando ser direcionados por outro tipo de reis, por outros tipos de liderança. Tem um trecho do Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 21, em que há o registro de uma passagem muito interessante. Jesus tinha acabado de curar no sábado. E os discípulos começam junto com o povo naquela picuinha, né? Ai meu Deus, será que ele é o enviado? Quem será que é esse homem? Porque a lei diz que não pode curar no sábado. Quem é ele? Quem é ele? Aquela história. E aí Jesus vai e começa. Amém, amém, amém. E ele vai dizer, entre outras coisas nesse trecho, o seguinte: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O pastor entrega sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me ouvem. Também tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso que eu conduza também a elas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Olha que interessante. Jesus começa a responder, quem sou eu? Os discípulos estão naquela confusão, será que essa... E ele vai dizer, além dele ter dito que aceitava o título de mestre, ele diz nesse momento que ele era quem? O bom pastor. Ele não disse que ele era um bom pastor, não, dando a entender que existiam vários bons pastores. Não, ele é o bom pastor. Acabou. E nós vamos formar uma só família, um só rebanho. E é muito interessante, porque Jesus vai falar disso, né? E muitos companheiros nossos que nós respeitamos, de outras religiões, costumam chamar as suas lideranças religiosas de pastores. Mas Jesus deixa muito claro nesse trecho que o pastor é um só, que é ele. Jesus é o pastor. Não existem outros pastores. E é muito interessante porque nós vamos ver esse conceito ser confirmado quando Jesus é crucificado, Jesus aparece aos discípulos, depois de tudo isso, e tem um diálogo com Pedro. Que é quando Pedro nega ele 3 vezes, né? Quando Pedro é convidado a refletir sobre a negação que fez a ele 3 vezes. Por quê? Porque Jesus vai perguntar a Pedro se ele vai dizer,
Deixa eu pegar aqui. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Jesus pergunta. E aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus vai perguntar, e aí Jesus vai dizer, alimenta os meus cordeiros. E aí Jesus pergunta novamente, pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas, diz Jesus a ele pela terceira vez. Simão, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E lhe diz o Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, alimenta as minhas ovelhas. Nós estamos fazendo a leitura aqui da tradução de Haroldo Dutra Dias, que fez um belíssimo trabalho. Veja que interessante. Temos várias situações para analisar aqui, mas são várias, mas duas são muito importantes. O primeiro é que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro o ama. E aí alguns companheiros vão fazer a leitura desse trecho do Evangelho e acham assim, meu Deus, será que Jesus estava surdo? Porque Jesus pergunta a mesma coisa para Pedro 3 vezes, Pedro está respondendo e Jesus indaga de novo. Não, é porque infelizmente a nossa língua portuguesa ela é pobre em alguns aspectos. E nós temos apenas uma única palavra para expressar o amor. A gente fala amor sobre a relação de mãe e filho, a gente fala amor sobre a relação de marido e mulher, a gente fala amor quando o casal está na intimidade, no momento de uma relação íntima, a gente chama de amor a relação com os amigos, tudo é amor. Uma única palavra para descrever várias sensações e emoções diferentes. Mas no grego existiam 4 palavras diferentes para significar o amor. Tinha o amor storge, que era o amor fraternal. Tinha o amor filia, que era o amor amizade, o amor maternal. Tinha o amor pragna, que era o amor romântico, o amor sexual. E tinha o amor ágape, que era incondicional. Nesse momento, Jesus está perguntando a Pedro de forma diferente as 3 vezes. E ele começa da forma mais simples até a mais complexa. Jesus começa, Pedro, tu me amas? E ele usa storgenes, ou seja, tu me amas com amor fraternal? E aí Pedro diz sim, e aí Jesus vai subir mais uma escada. Pedro, tu me amas com amor filia, amor fraterno, amor familiar, amor de mãe? E ele vai dizer, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele vai para o último amor, o amor ágape. Pedro, tu me amas? O amor incondicional. E Pedro diz, sim, Senhor, que tu sabes que te amo. Mas o que é importante aqui? É que quando Pedro responde que ama, Jesus vai dizer para ele, Pedro é considerado o primeiro líder religioso da nossa história, o primeiro líder cristão da nossa história depois de Jesus, né? Tanto é que ele é considerado o primeiro papa da Igreja Católica. E aí, o que Jesus vai dizer para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não chama Pedro de pastor. Jesus chama Pedro de apacentador. E apacentar vem do latim passare, que significa conduzir ao alimento. O apacentador era aquele que conduzia as ovelhas ao alimento. Quem é o alimento? Jesus. Por que eu estou falando tudo isso, amigos? Porque hoje, infelizmente, existem muitas lideranças querendo ocupar o lugar de Jesus. Muitas lideranças políticas, sobretudo, sociais, querendo ocupar o espaço de Jesus. Dizem que são cristãos, se revestem do cristianismo, mas usam Jesus apenas na igreja. Porque Jesus traz para nós, como ele diz ali, eu vim para que todos tenham vida, sem exceção. Jesus não distinguiu a mulher, ele tem o diálogo com a mulher samaritana. Jesus não distinguiu quem tinha conflitos na área sexual, ele tem o diálogo com a mulher adúltera. Jesus não distinguiu o corrupto, ele tem um encontro, vai comer na casa de Zaqueu. Por que nós estamos fazendo tantas divisões na nossa sociedade? Se Jesus é o nosso rei, se ele é o nosso pastor, só existe um bom pastor. Então que você reflita porque Jesus constrói todo o seu evangelho, transforma a história do mundo
pelo amor, não pela violência, não pelo ódio, não pela divisão, não pelas diferenças. A gente precisa refletir sobre isso, porque o Cristo tem uma realeza. Só depende de nós decidirmos sermos reinado por Ele. Deixa eu ver mais quem chegou por aqui. Pessoal que está chegando depois, essa aqui é minha mãe, está participando conosco do nosso evangelho. Dá boa noite aí, meu pessoal. Boa noite. A câmera está lá. Ó. Boa noite a todos. Vamos lá, olha, tem gente aqui, já falei da Liliane de Santo Aleixo, Márcia, Jesus é o Rei dos Reis, o caminho, a verdade e a vida. Nesse trecho ele fala logo depois sobre isso também. Mara Lúcia, verdade, muitos veem Jesus como modelo para a sua igreja e mesmo assim não seguem fora da igreja. A Nilson está dizendo, um beijo para a Vera, te admiro muito aí, ó. A Fátima está dizendo, Jesus é nosso guia e modelo. A Mara Lúcia está dizendo, Jesus é para todos os momentos. A Karen está assistindo da Austrália, olha que bacana. Bom dia para ti, para mim e boa noite para o Brasil. Então, bom dia aí para todos os amigos que estão nos acompanhando aí da Austrália. Um bom dia para você. Janice de Nilópolis, Imaculada, boa noite. Um prazer, querida. Saudade de você, da sua alegria. Viu? Deus te abençoe. Boa noite para Ilza, para Ida. Regina vai dizer, apesar de Jesus ser o nosso modelo e guia e sabermos disso, acho que ainda não temos maturidade espiritual e moral para entendermos e seguir verdadeiramente seus exemplos. Benilde, boa noite. Benilde de Pebetá. Leonor, boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Laura. Enfim, queridos, nós vamos ficando por aqui, mas nós ainda temos um momento especial, que é o nosso momento de oração final, nosso momento de estarmos nesse diálogo com Deus para encerrarmos o nosso evangelho. E hoje nós refletimos sobre a importância da mulher na página inicial, um texto belíssimo da Revista Espírita. E já que estamos no Dia das Mães, eu vou usar uma canção hoje para fazer um apelo, né? Nós estamos aí a alguns passos de estarmos discutindo em sociedade mais uma vez a questão da legalização do aborto no Brasil. A verdade não é bem legalização sob o aspecto jurídico, né? Seria a não penalização. Mas as consequências são as consequências de legalizar o aborto no Brasil. Eu ouvi alguém aqui do Paraná, Júnior Bueno, do Paraná, Francisco de Assis, disse, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Muito obrigado aí, meu amigo, pela contribuição, viu? Que Deus te abençoe. Eu estou te vendo aqui pela primeira vez hoje, espero te ver conosco outras vezes, viu? A Ellen disse, Verinha tirou onda. É Vitor que está falando, o Vitor está falando. Feliz Dia das Mães para todas as mães. O Vitor lá da Mocidade, coordena a Mocidade Joana d'Arc. E aí nós vamos usar, já que hoje é Dia das Mães, nós vamos fazer um apelo à vida. Então eu quero te convidar nesse instante a já ir relaxando aí, agradecer os amigos do Instagram que nos acompanharam, já ir relaxando nesse instante final, fazer um apelo à vida, reflita na letra dessa canção, nessa melodia belíssima. Se der tempo, corre lá na cozinha, pega um copo com água, para que a gente possa enviar e envolver as nossas melhores vibrações. A água é o mineral mais fácil que tem para mudar de propriedade. Então vamos magnetizá-la com as nossas melhores energias, com as melhores energias dos amigos espirituais que estão nos acompanhando. Espero que vocês gostem. A canção é Amor à Vida, de composição e interpretação de Nando Cordel, no álbum Amor Imenso.
a beleza que conduz, o caminho pra nossa paz. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Por isso não mate, evite esse aborto. Ninguém quer ser morto, nem eu nem você. A vida é um sonho, é amor. Sem ela não existe esperança. Quem foge do dever provocador, no coração do mundo e da criança, o ato mais bonito é dar à luz a beleza e a luz, o caminho da nossa paz. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Por isso não mate, evite esse aborto. Ninguém quer ser morto, nem eu nem você. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Por isso não mate, evite esse aborto. Ninguém quer ser morto, nem eu nem você. Olha, é um apelo belíssimo de Nando Cordel. Ninguém quer ser morto, nem eu, nem você. O aborto é, sim, um crime sobre a ótica da nossa legislação atual e um ato de extrema irresponsabilidade sobre a ótica espiritual, desafiando aí todo um planejamento espiritual que foi realizado, ainda que a gestação tenha sido indesejada. Então vamos, enquanto espíritas, levantar essa bandeira, vamos divulgar a proposta da vida. Nós não somos contra o aborto, nós somos a favor da vida, o que é completamente diferente. Porque quando você se coloca contra o aborto, você está no aspecto de luta, inclusive insensível às dores de muitas mulheres que às vezes optam pelo aborto. Mas quando nós somos a favor da vida, nós somos acolhedores, nós somos envolventes, nós estamos aqui para valorizar aquilo que tem importância, que é a vida humana, a possibilidade de retorno ao mundo de espíritos que estavam aguardando ansiosamente a oportunidade de reorganizar a sua vida sob o ponto de vista evolutivo. Então, nesse Dia das Mães, nós vamos orar a Deus nesse instante, agradecendo a Ele pelas nossas vidas, mas pedindo a Ele que interceda junto à nossa nação, não apenas sobre o ponto de vista da legalização do aborto, mas sobre o ponto de vista de valorização da vida em suas múltiplas faces, valorização da vida no ponto de vista de resgate, de valorização à nossa educação, que é o amor em ação, que é o amor enquanto verbo, e que a gente possa estar juntos nesse instante, vibrando e orando pelo nosso país, pela nossa nação e pela vida, já que mãe é, sobretudo, símbolo de vida, símbolo de nascimento. Então vamos usar nesse momento as nossas melhores orações, as nossas melhores vibrações para estarmos vibrando e orando a favor da vida. Eu te convido a fechar os seus olhos para que nós possamos orar nesse instante final.
amigo Jesus, mestre querido, Senhor das nossas vidas, sábio pastor, aqui estamos, Senhor, nesse instante, encerrando a nossa atividade de Evangelho no Lar, em que tivemos a oportunidade de refletir sobre a Tua administração no mundo, no planeta, sobre a Tua realeza, Senhor, sobre o Teu reinado. Nós sabemos que mesmo diante da nossa pouca compreensão, Tu és o Senhor deste planeta. E é por isso, Jesus, que nós estamos aqui nesse instante, no esforço de entendermos melhor o Teu Evangelho, de entendermos melhor a Tua proposta de amor, a Tua proposta, Senhor, de liberdade para as almas, refletindo e estudando a fim de que consigamos perceber a Tua proposta e o Teu modelo adequado a cada uma das diferentes situações da nossa vida. Hoje, Senhor, é o Dia das Mães. Nós estamos comemorando o dia da personagem mais importante da nossa sociedade. A figura materna, angelical, da mulher que dedica o seu tempo e carrega dentro do próprio corpo o novo ser. Da mulher que é símbolo da vida, Senhor, símbolo do nascimento. E por isso nós queremos te pedir hoje, Senhor, balsamiza o nosso país com lições sagradas de valorização da vida, Jesus, em seus múltiplos aspectos. A vida que precisa nascer, a vida que precisa aprender, que precisa educar-se, a vida que precisa pacificar-se, a vida que precisa alimentar-se, a vida que precisa amar. São tantas formas distintas de vida, Senhor, que nós estamos hoje a te rogar, solicitando que a sua misericórdia se faça sobre essa nação, sensibilizando, Jesus, o coração das nossas lideranças, a mente, Senhor, daqueles que conduzem o destino da nação, daqueles que julgam, decidindo o certo do errado. Ah, Jesus, visita esses corações na intimidade do lar desses seres. Sensibiliza essas almas, Senhor. Nós não desejamos que o seu projeto de transformação do Brasil no coração do mundo, na pátria do Evangelho, se perca, Jesus. Por isso nós estamos rogando a Ti que nos auxilie também, Senhor, a sermos militantes, mas não militantes políticos, não militantes sociais, não militantes religiosos, militantes do amor. É o que nós queremos ser, Senhor. Para que consigamos levar o Teu verbo, a Tua mensagem, que traz resposta segura para cada situação da vida, em todos os 4 cantos deste país. Ainda aqui, Senhor, nesse Dia das Mães, queremos Te pedir por todas as mães, Jesus, para aquelas mães que se alegram diante da conquista dos seus filhos, por aquelas mães que trabalham, se esforçam para oferecer o melhor aos seus filhos, mas também, Senhor, por aquelas mães que muitas vezes precisam se sensibilizar, sofrer por não possuírem como saciar a fome dos seus filhos, por aquelas mães que choram a doença dos filhos no hospital, por aquelas mães que se compadecem e se entristecem diante da morte prematura dos seus filhos, por aquelas mães que infelizmente têm visto os seus filhos jovens se suicidarem, Jesus, por aquelas mães que precisam lidar com os filhos no cárcere, Senhor,
por todas as mães, Jesus, por todas essas almas benditas, por todas essas emissárias de Maria, a quem nós recorremos nesse instante, para que com a sua presença angelical, a sua presença santíssima, envolva o nosso lar e cada canto em sofrimento no nosso planeta, no nosso país. E que os espíritos amigos, manipulando os magnetismos fluidos espirituais, permitam com que a água que aqui está se transforme no bálsamo para as nossas vidas. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos, nós vamos terminando o nosso evangelho por aqui. Eu quero agradecer aí a sua presença e dizer para vocês que nessa semana nós tivemos uma coisa muito especial nas nossas vidas, que foi o lançamento do nosso programa Virtude Espírita por uma TV regional aqui da minha cidade. Infelizmente, muitos amigos que não são daqui, que são de fora, não têm a oportunidade de assistir o programa na TV, mas podem assistir o programa pelo site da TV, que eu divulguei nas minhas redes sociais, e no YouTube. Inclusive, o primeiro programa já está disponível no YouTube. Rede TV Hebe Mais. Você procura aí no YouTube, ou então digita Virtude Espírita, que é o nome do programa. Assista lá o primeiro programa, me ajude, compartilhe, divulgue. Vocês sabem que televisão só se sustenta com audiência. E nós estamos lá num espaço que foi cedido gratuitamente, toda a aparelhagem da TV colocada à nossa disposição. E nós precisamos, nesse primeiro momento, de apoio dos espíritos para que a atividade permaneça e a gente consiga cumprir o nosso objetivo, que é levar a mensagem do Espiritismo àqueles que não o conhecem, que não frequentam a instituição espírita. Então eu conto com a ajuda de vocês. O primeiro programa está falando sobre o Consolador Prometido, está belíssimo. Eu conto com a participação magistral dos meus amigos Ciro e Michele, cantando canções espíritas. Então acessa lá, Virtude Espírita, no YouTube. Compartilhe, assiste, divulgue. E essa semana com certeza estaremos divulgando o próximo episódio do programa. Muito obrigado pela sua presença. Você quer se despedir do pessoal, mãe? Quero agradecer a todos que participaram conosco e um beijo no coração de cada mãezinha também que estão conosco. E sempre agradecer meu filho por esse filhão maravilhoso que eu tenho. Então, queridos, obrigado. Vamos terminando por aqui o nosso Evangelho no Lar. Que Deus envolva o seu lar, que Deus envolva o seu coração. E diante de todas as dificuldades da vida, de todos os acontecimentos, por mais difíceis que sejam, nada deve te perturbar, nada deve te amedrontar. Tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Até o próximo domingo, que Deus abençoe o seu lar e o seu coração.